Eu sou formada em Relações Públicas, eu me formei em 2012. Eu sou do Grande ABC, né? Então, eu nasci em São Bernardo, morei quase minha vida inteira em Santo André e hoje eu moro em São Paulo. Eu me formei em RP na Universidade Metodista e sou pós-graduada também em Gestão Estratégica em RP. E desde 2010, mais ou menos, eu tenho trabalhado muito com conteúdo digital. Apesar de 2010 a gente ter vivido um momento de Orkut, MSN, eu comecei essa minha jornada de produção de conteúdo desde 2010 e é o que eu faço até hoje. Então, eu me especializei e eu tenho produzido muitas coisas para o ambiente digital, tanto para artistas da música, influenciadores da internet. Eu tenho alguns cases de pessoas que são do esporte também, como Muricy Ramalho, Denilson, a Virna. E hoje, atualmente, eu tenho trabalhado com uma banda que chama Atitude 67, que ele é uma banda de pagode, samba rock, né? E eu também tenho algumas pessoas de jogadores, então Jeromel, do Grêmio, também trabalho com o Arthur Elias, que é o técnico do time feminino do Corinthians de futebol. Então, eu acabo entrando nesse mundo de entretenimento e também estou empreendendo, porque eu tenho um coletivo, sou uma das cofundadoras do coletivo Todo Mundo Precisa de um RP, que é focado para estudantes e para o mercado de relações públicas e comunicação, onde a gente faz conteúdo, eventos e faz várias coisas para esse público. E essa semana a gente lançou a Escola de RP, que é um projeto separado do coletivo, Escola de? de RP, também focado para os estudantes e profissionais de relações públicas, porque a gente acredita muito na mentalidade de comunicação e que a comunicação ela é uma das maiores ferramentas que a gente tem para ser agente de transformação, para a gente cuidar de imagem e reputação de qualquer empresa. Até mesmo assim, a gente vivendo no caos da pandemia, a gente sabe que comunicação foi uma das maiores armas para a gente passar segurança para a população, né? Muitas vezes a gente não conseguia, pelos ministérios da saúde, conflitos de interesses, mas a gente vê que a comunicação ela foi essencial para a gente não ter mais mortes, porque a gente conseguiu informar a população. Então, a gente acredita muito no poder da comunicação para o bem da sociedade, enfim, tem uma responsabilidade social. Como é Enfim, que você faço diversas descreveria? coisas. Como é que você descreveria o mercado em 2012, no começo da década? O Quais eram mercado os de desafios comunicação. predominantes? Eu acho que o desafio, ele... lá em 2010, quando eu comecei, 2012, a gente estava entrando no universo digital, como a gente vive hoje. As redes sociais, elas estavam nascendo naquela época. Então, eu vejo que a gente precisava sair da nossa bolha e entender que o mundo ia mudar muito, com uma velocidade muito grande. E a gente não estava pronto, e eu acho que a gente ainda não está pronto para isso, né? A gente não é muito acostumado da gente sair da zona de conforto. Mas em 2010, por exemplo, eu fiz uma campanha, eu trabalhava com marketing político na época, e eu fiz uma campanha dentro do Orkut. Em 2010, a gente não tinha as regras políticas de como a gente poderia fazer campanha nas redes sociais. Hoje já se tem, né? Já tem o direito eleitoral, tudo para seguir. Mas em 2010 era meio que uma terra sem lei a internet, né? E aí, aos poucos, a gente foi entendendo o funcionamento das redes sociais. Eu não sei se era para virar o que é hoje as redes sociais, mas era um desafio muito grande, porque a gente estava acostumado muito com ferramentas que eram de mão única. Então, a gente tinha jornal, a gente tinha TV, tinha site, e a gente não tinha essa troca, a gente não tinha onde a gente se posicionar, né? O O Orkut era uma... smartphone no modelo atual ainda era para poucos, né? Era pouquíssimo, era caro. O plano de telefone, já telefone fixo em casa era uma coisa muito cara. Ter um celular também com internet, com acesso, também não era acessível para todo mundo quanto é hoje, né? Então, na época, assim, no começo da década, a gente estava sofrendo com as comunicações, porque os veículos de jornal, TV Globo, SBT, são um espaço caríssimos, né? Até hoje são bem caros, né? Então, se você quisesse fazer comunicação, propaganda, você tinha que ter muito dinheiro para fazer isso, né?
E agora a gente não precisa de tanto dinheiro. Tudo bem que a gente tem um lance de algoritmo dentro das redes sociais, que isso, o cenário tem mudado também, de ter dinheiro para a gente aparecer mais, mas hoje está muito mais acessível, né? A gente tem muito mais espaços e espaços gratuitos para a gente gerar conversa e fazer a comunicação de personalidades, influenciadores e de marcas. Como é que você descreveria o posicionamento da profissão de relações públicas nesse período agora de 2010 até hoje, considerando que aí você tem smartphone entrando, a internet banda larga crescendo, a quantidade de usuários, novas mídias, você estava falando de Orkut, né? Uhum. Você já tem agora o Facebook, o Orkut morreu, você tem Facebook, você tem Instagram, você tem Twitter. Como é que está o trabalho de relações públicas nisso? Como é que foi a evolução? Profissionais que focam nesse, porque o RP ele consegue fazer outras coisas, mas a gente tem um braço muito grande de ser produtor de conteúdo, de usar as redes sociais como uma ferramenta de comunicação, né? Eu acho que o que os relações públicas precisam entender de fato é que a gente não tem que entender só das ferramentas, entender do que está vindo novo, porque tem TikTok, tem Snapchat, tem um monte de outras, e a gente precisa se acostumar que ferramentas elas vão vir e elas vão embora também, como é o caso do Orkut. Mas a gente precisa primeiro entender de pessoas, a gente precisa entender essas mudanças de comportamentos que a gente vem sofrendo ano a ano, né? Então, quem trabalha com isso, a gente precisa entender de fato o que a gente está falando, que tipo de comunicação que a gente vai fazer para a gente se conectar. Porque muitas vezes, quando a gente entra para as redes sociais, a gente quer estar em todos e falar com todo mundo. E muitas vezes a nossa marca, o nosso propósito, ele não tem que estar em todos, né? Então, eu quero ter uma página no Facebook, quero ter um Instagram, quero ter um LinkedIn, quero ter um Twitter. Você tem braço para fazer conteúdo para todas as plataformas, porque eu não posso fazer um conteúdo para todos, porque cada ambiente é um ambiente diferente, né? O Orkut a gente tem uma mentalidade, o Facebook a gente tem outra, o LinkedIn a gente tem outra. Então, até a gente, quando a gente está usando no nosso celular mesmo, a gente sabe que a gente tem um comportamento dentro do LinkedIn que ele é diferente de um comportamento que eu tenho no Twitter. Twitter eu tenho mais liberdade de xingar as pessoas. LinkedIn eu já tenho que pegar e ter mais pudor, porque lá é a minha vitrine da minha carreira profissional, né? Então, muitas vezes a gente não pensa nisso. Então, a gente acaba entrando em todas as plataformas, a gente acaba não tendo engajamento porque a gente quer estar em todos, porque a gente não tem braço, e a gente também não gera conexão com os conteúdos corretos, né? Então, a gente acaba se afundando, e eu acho que é um erro muito normal de quem trabalha com social media, eu preciso estar em todos os lugares para eu ser visto, ser observado e as pessoas falarem comigo. E, às vezes, pode ser que você tenha que estar em uma rede social muito bem feita e você vai se conectar muito mais com as pessoas que estão lá, né? Então, o RP que trabalha com comunicação nas redes sociais precisa entender de pessoas primeiro. A gente entender da ferramenta é um segundo passo, é uma consequência. Mas a gente entender de pessoas, entender o que está acontecendo. Por exemplo, na pandemia, nosso papel de RP para música, por exemplo, porque a gente ficou sem show, a gente ficou sem futebol, a gente ficou sem um monte de coisa. Então, a gente acabou usando as redes sociais como um palco para essas pessoas não perderem o espaço também. Mas ali no começo da pandemia, a gente tinha uma responsabilidade social muito grande, porque eu não poderia gerar conteúdo que atrapalhasse, por exemplo, a informação de jornalista. Então, a gente até pausou as nossas comunicações e falou assim, eu não vou gritar mais também, porque tá todo mundo gritando na internet, eu não vou gerar conteúdo, porque a gente não sabe se a gente está atrapalhando. A gente vai anunciar que a gente está com música nova. Isso daqui importa ou será que a população ela precisa aprender a usar máscara, lavar a mão e usar álcool em gel e ficar em casa? Esse é o tipo de comunicação que a gente tem que priorizar, para depois a gente entender que a música ela foi uma ferramenta muito essencial para as pessoas elas conseguirem trabalhar ansiedade dentro de casa. Então, rolaram as lives, rolaram vários shows no Instagram. Então, aconteceu um movimento da gente primeiro entender o que é mais importante no momento
e depois a gente vê qual que é o meu melhor e como que eu posso ajudar a população, né? Então, o RP, eu acho que esse ano, o RP que não entendeu que a gente precisa falar sobre responsabilidade social, cuidar das pessoas e ter um propósito muito bem alinhado com as pessoas, essas empresas elas não têm uma vida útil muito grande. Então, a gente viu diversas empresas que foram canceladas, né, porque a gente está na era do cancelamento, mas outras marcas que tiveram um posicionamento muito claro de cuidar das pessoas. Um exemplo muito óbvio para mim é a Magalu. A Magalu teve um momento que o pessoal começou a produzir um conteúdo de como limpar o celular, como usar álcool em gel, como fazer máscara, sendo que a Magalu entre aspas, só uma marca de loja para vender eletrodomésticos e essas coisas. É o que a gente achava, né? E hoje as marcas elas têm um papel muito mais fundamental para cuidar das pessoas. Você acha que as empresas hoje estão entendendo melhor qual que é o papel do relações públicas, fazendo uma diferenciação, inclusive, em relação ao papel da publicidade, do jornalismo, do conceito de marketing digital? Você acha que a visibilidade do RP está sendo mais bem percebida? Olha, a minha sensação é que sim. Quando a gente fala sobre comunicação digital, produção de conteúdo criativo para a internet, quando a gente fala sobre gestão de imagem, a gente sabe que tem outros profissionais que acabam fazendo essas aplicações, né? Mas isso é uma habilidade do relações públicas. Então, eu acho que as grandes empresas elas estão entendendo o papel fundamental, né? Não só de fazer a gestão de crise, mas ter um passo antes de ter uma vacina para não cair nesse momento de cancelamento, né? Você acha que é uma vantagem competitiva, do relações públicas em relação às outras profissões? Ou seja, eu estou te dando uma oportunidade de você criticar as outras. Mas é o fato de que, de alguma forma, relações públicas têm uma visão mais global da comunicação, ou seja, a publicidade está muito focada na produção de anúncio, o jornalismo está muito focado em produção de conteúdo e não necessariamente em produção de informação de qualidade, informação bem direcionada, ao contrário do relações públicas, que tem mais o conceito de público, que seja persona, o que for, né? Mas de público, de planejamento de comunicação, de direcionamento de mídia correta. Você acha que isso é uma diferença importante? É uma diferença muito grande. A gente tem na teoria, né? Não sou assim, a gente não pode falar que o RP, eu não coloco o RP como super-herói da comunicação que vai salvar tudo, né? Mas eu acho que o RP tem uma visão muito mais global de conexão com as pessoas e com todo mundo. Então, muitas vezes eu vejo que o que faz sentido de fato para uma empresa, o RP ele precisa ter muito isso impregnado na mentalidade deles para ver o que vai dar certo e o que vai dar merda, né? Então, mas eu gosto muito de falar que para o trabalho do RP ter sucesso, ele precisa ser muito complementar com outras áreas. Então, o RP que tem um olhar global, ele precisa ter um jornalista e um publicitário do lado. Porque muitas vezes o RP ele não foca na criatividade porque ele vai deixar isso para o publicitário pensar em campanhas. Então, isso não entra até um aspecto que é interessante, que eu tenho a impressão, pelo menos na minha área de jornalismo, né, que cada jornalista, quando acaba desistindo, vendo que não vai ter emprego mesmo no mercado para ele, né, pelo menos na mídia tradicional, pode até ter assessoria de imprensa, mas ele não quer, não acha que é o ideal, né? Mas que cada jornalista ele busca uma solução individual, individualismo mesmo, né? Pelo que eu estou entendendo, a sua proposta, inclusive, é trabalhar de uma forma mais coletiva, com grupos, até para valorizar a profissão. Você acha que se sente isso, que existe um individualismo em excesso?
Eu acho que sim, porque muitas vezes o que eu sinto é que a área de comunicação ela é uma área muito egocêntrica. O mercado de publicidade ele é muito assim, né? Muitas vezes o do jornalismo. Existe uma briga não falada, assim. A gente tem uma sensação, até porque a profissão de relações públicas é uma profissão regulamentada, então a gente tem um conselho que segura as nossas áreas de atuação. Então, eu acho que existe sim uma rixa, principalmente porque existe isso, tipo, a assessoria de imprensa, que agora estão falando de PR, que muitos jornalistas estão fazendo, tem que ser uma coisa de RP, o jornalista não pode fazer. Eu discordo de um monte de coisas do conselho, eu sou registrada porque eu preciso ser registrada para me chamar, denominar RP, né? Mas eu tenho várias críticas, assim, porque eu acredito que tem muitas habilidades do jornalista que muitas vezes o RP não aprende na faculdade. Então, muitas vezes a gente acaba falando assim, RP é o que tem que fazer assessoria de imprensa. Mas, cara, o jornalista está vivendo, tem contato com outros jornalistas, tem contato com um monte de coisa. Por que eles não podem fazer isso também, né? Só porque não tá regulamentado na profissão. Então, existe sim, eu acho que uma coisa individual, mas eu sempre proponho que quando a gente tem uma comunicação muito mais integrada, não só das áreas de uma empresa, mas dos profissionais, a gente consegue construir coisas melhores. Porque se eu falo sobre propósito, nosso público tem essa dor, isso que a gente tem que resolver e está acontecendo isso no mundo. É o meu zoom out, eu consigo ver todo o contexto, todo o cenário que eu estou inserido e falar para o jornalista, falar para o publicitário, eu juntar essas ideias e fazer uma comunicação muito mais humanizada, isso dá certo. Mas a gente sabe que tem muitas agências que não vão trabalhar desse jeito, tem muitas empresas que não vão trabalhar desse jeito, mas eu acho que esse ano foi um momento assim, de virada de chave muito mais do coletivo. Como a gente consegue pensar junto? Quem que eu preciso para lidar com isso? Será que só um publicitário, um jornalista vai resolver? Ou vou ter que chamar um publicitário, um jornalista, um RP para me ajudar nisso também, né? Eu acredito muito no coletivo para a gente ter ideias criativas e muito mais humanas, muito mais humanizadas para a gente resolver os problemas de comunicação, né? Mas ainda assim, o mercado de comunicação, e eu não falo só de publicitário, mas a comunicação é um mercado muito egocêntrico, né? Você diria que uma pessoa que saiba olhar bem o mercado teria algum motivo para ser otimista? O otimismo ele é resultado de você ter uma melhor percepção, porque você, por exemplo, você está conseguindo bons resultados porque você identificou nichos bem adequados, né? Sim. Você diria que essa é uma saída? Acho que sim. Eu acho que quando a gente percebeu, quando a gente se encontrou em isolamento social, eu vejo que as marcas começaram a dar muito mais valor para a comunicação. Então, a nossa área tem, assim, um oceano de oportunidades. E sim, a gente vai ter problemas, vai ser difícil o mercado, a gente não vai encontrar emprego em toda esquina, né? A gente tem que se capacitar, a gente tem que estar pronto para o mercado. Mas eu Você acha vejo que hoje... os profissionais estão percebendo que existem, sim, oportunidades? Eu acho que tem uma parcela muito grande que está percebendo e está conseguindo caçar essas oportunidades. Sim. Eu acho que tem outras que nem tanto, assim. Eu acho que qualquer profissão, acho que tem esse lado do copo cheio e copo meio vazio, né? Então, eu acho que tem uma galera, até o nosso trabalho dentro do coletivo, dentro da escola de RP, é mostrar essas oportunidades, porque muitas vezes a gente sai da faculdade olhando para multinacional, para empresas grandes, eu quero trabalhar na Coca, quero trabalhar na Ambev, quero trabalhar em vários lugares, e a gente acaba... Quando eu estava na faculdade, eu tinha um sonho muito grande de trabalhar em multinacional. E aí, ao decorrer da faculdade, eu comecei a gostar muito de trabalhar em agências pequenas. E hoje, eu só me vejo trabalhando em agências pequenas, né? Então, a gente acaba não enxergando. Eu acho que, por falta de maturidade, de experiência, a gente acaba não enxergando essas oportunidades em lugares menores. E
por ser menores, a gente acha que a gente não vai ganhar muito dinheiro, que a gente não vai ser reconhecido, mas eu tenho feito coisas bem legais que talvez se eu tivesse numa multinacional eu não estaria fazendo as coisas que eu faço hoje. Mas eu acho que é uma construção aí de formiguinha que as pessoas vão começar a enxergar mais oportunidades, sim. Que tipo de oportunidades que você consegue perceber nos próximos anos? Que você aponta lá para os estudantes, né? Para os coletivos. Eu acho que assim, o fato da gente ter um lance do home office, que vai ser uma realidade que a gente vai trabalhar no escritório, mas eu acho que vai ter uma parcela que vai continuar no home office, isso já é uma grande oportunidade, porque a gente não pode ter ruído de informação. O que era mais fácil a gente trabalhar todo mundo no mesmo ambiente para a gente ter comunicações mais rápidas, a gente tem que encontrar ferramentas e um fluxo de comunicação muito mais eficiente, né? O lance de redes sociais é uma coisa também que a gente não volta atrás, então tem muita oportunidade assim, de fazer comunicações diferentes, desde marketing até de gestão de imagem dentro das redes sociais. Então acontece uma crise, exemplo, crise do Carrefour, o que tem que fazer? Qual é o processo de comunicação? Quantos profissionais de comunicação não estão envolvidos para fazer nota para rede social, para TV, para jornal, para imprensa, enfim, tem um movimento. Os eventos online, assim, tipo, tem muita coisa para fazer. Eu acho que as empresas, elas estão entendendo que elas vão ter um processo de se tornar escolas. Eu vejo, por exemplo, muito a Magalu tem um papel muito grande de gerar grupos de mulheres para falar sobre empreendedorismo feminino. Então, elas fazem aulas sobre educação financeira, sobre empoderamento feminino, sobre isso, sobre aquilo. Então, a Magalu tem um papel de educação também. E as empresas vão começar a fazer esse papel de educação. Então, mais um espaço para o comunicador. É um processo de comunicação, né? É um processo de comunicação. Então, eventos online, redes sociais. Quando a gente voltar para os eventos presenciais, tem também um novo jeito de fazer eventos, porque vai mudar. A comunicação dentro das empresas vai mudar. O RH, quando for falar de saúde mental, eu vejo muito o RP tentando entender como que vai ser esse processo também. Então, o RP conversando com o RH, com gerência, com liderança, fazendo eventos dentro da empresa. Então, assim, hoje, para mim, a comunicação, as pessoas estão entendendo que se não tem comunicação, as coisas não vão fluir. Tem um processo também que eu tenho feito muito para mim, que é a comunicação acessível. Então, será que a minha comunicação está impactando PCDs? Será que a minha comunicação, eu estou conseguindo me comunicar com surdos, com mudos, com cegos, com pessoas com outras deficiências? Eu estou falando com todo mundo, com pessoas plurais, então LGBT, QIA+, com negros, com mulheres, assim, será que eu estou falando com todo mundo? Então, eu acho que essa explosão de movimentos e de causas que esse ano a gente teve, cada coisinha, cada pessoa, são novas oportunidades da gente fazer uma comunicação diferente. E aí a gente precisa de um RP para cada comunicação, de cada caixinha, né? Então, se a gente conseguir, assim, começar a peneirar todas essas coisas, colocar num funil, tem muita coisa para ser feita. Porque erro de comunicação a gente vê um monte, né? E desafio? O que pode impedir as possibilidades? Você tem alguma ideia de desafios? Eu acho que um monte, assim. Eu acho que uma das coisas que eu vivi esse ano, o desafio hoje a internet do Brasil, ela não é boa, então a gente acaba ficando refém de uma coisa que não é nossa, então é um desafio muito grande a gente entender como tudo isso vai melhorar. Eu acho que a rede social, apesar de ser muito boa, de todo mundo estar falando, o lance de estar todo mundo falando também é um processo muito ruim, porque está todo mundo gritando, a gente vai ter que entender como que a gente vai lidar com as fake news, com desconstrução de valores, o que é verdade, o que não é. Esses ruídos, eles estão com uma frequência muito maior, né? Então, as plataformas, elas estão tentando entender como elas conseguem cuidar das pessoas, porque a questão da saúde mental vai ser um tema que agora a gente vai falar com uma força muito maior. Então, as pessoas dentro das redes sociais,
eu vejo talvez até um desligamento de muitas pessoas das redes sociais, porque é muito tóxico, né? Até a gente fica ansioso dentro das redes sociais. Como que a gente encontra esse equilíbrio? Porque a gente não é máquina, a gente acaba sugando energia, a gente acaba sugando informação e parece que a gente tem essa necessidade de saber tudo. Então a gente tem que estar ligado no Twitter, na TV, ler jornal, fazer aquilo. E se eu não sei a última fofoca que está acontecendo, eu já me sinto mal, né? Então eu acho que um desafio muito difícil que eu não vejo solução agora é as pessoas no meio desse caos, assim. É muita informação, é muita coisa para a gente saber e a gente não está tendo um pé no freio. Eu só vejo a gente acelerar, então eu acho que o negócio de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, eu vejo que a taxa vai aumentar muito mais. Eu acho que a taxa aumentou por causa do isolamento, por causa das coisas que estão no Brasil e no mundo inteiro, mas eu acho que o maior desafio de todos, assim, como que as pessoas vão lidar, como que a gente vai se comunicar com as pessoas que elas estão com tantas dores que a gente não consegue dar nome para todas essas dores, né? A gente não consegue identificar. Então, cuidar das pessoas vai ser cada vez mais difícil porque a gente tem pessoas muito diferentes. Então, fazer comunicação para pessoas que a gente não está entendendo, porque nem a gente se entende direito, e as marcas estão entendendo também os propósitos, como conversar com os outros. Então, a gente vai viver, eu acho que momentos muito de choque, que é uma coisa que eu acho que a gente está vivendo já, né? Choque de culturas, de gerações, de caos, de conflitos. Até a gente chegar num equilíbrio, eu acho que vai ter uns bons anos aí. Vai ser muito reflexo do que a gente está vivendo hoje, né? E a tecnologia? Como é que você acha que essas tecnologias vão impactar no futuro? A gente vai ter, por exemplo, a questão da internet das coisas, realidade virtual, realidade aumentada. Como é que a área de comunicação, especialmente relações públicas, pode se apropriar dessas se antecipar às inovações para virar especialista, ou seja, ser os primeiros a propor grandes ideias, novas alternativas de comunicação, coisas do tipo? Eu acho que o papel do RP hoje dentro do ambiente digital vai ser muito de cientista de dados. A gente tem um especialista ali que faz o Big Data, pega os números, mas o RP ele precisa ter essa expertise, quem for trabalhar com isso na internet, vai precisar pegar os números e converter isso em comportamento humano. E isso é muito difícil, porque a gente vai ter que estudar muito psicologia, gerações, fazer pesquisa, né? Então, como que a gente consegue transformar os números de seguidor em pessoas? Como que a gente consegue transformar os likes em comportamento humano, né? Então, isso eu acho que é o primeiro passo do RP, entender por que as pessoas estão nas redes sociais, por que elas curtem aquilo, por que elas compram ou consomem do jeito que elas estão consumindo. Então, o papel do RP, entender o público, vai ser esse. Então, vai pegar todos os números. E a gente de comunicação, a gente fala, eu fui para humanas porque eu não gosto de número. E isso já não é mais uma verdade, né? Então, a gente vai ter que começar a olhar para os números com o nosso olhar de humanizado, para a gente poder dar para as empresas que a gente trabalha, enfim, o caminho correto de comunicação. Então, quem estiver olhando muito para o digital, olhando para os dados, todo mundo diz que é o novo petróleo, né? Então, eu acho que vai ser um primeiro passo da gente entender como as coisas vão funcionar daqui para frente, né? Porque não vejo marcas fora da internet. Hoje a gente vai ter que ser, porque a gente entendeu, se acontecer uma segunda pandemia, que é muito difícil acontecer na nossa geração, como a gente vai fazer? Porque a gente só vai ter internet para a gente falar com as pessoas. Então, quem está estudando dados, entendendo de comportamento das redes sociais, é o cara que já está muito mais na frente que a gente, né?